Estes foram os piores empregos da Segunda Guerra Mundial. Número 10. Estar preso em um tubo de aço era um dos lugares mais perigosos em qualquer guerra. Submarinos em águas profundas foram essenciais na guerra naval, principalmente no Atlântico. U-boats alemães e submarinos aliados estavam cheios de soldados em ação. Tecnologias extremamente complexas no campo de batalha, essas latas de sardinhas subaquáticas eram armadilhas mortais, prontas para agir. Um pequeno erro ao vedar a escotilha poderia significar afogamento, um vazamento de gás ou uma mudança repentina de pressão resultaria em uma descompressão horrível. E um impacto direto do navio inimigo condenaria toda a tripulação a uma sepultura aquática. O resgate era quase impossível devido à profundidade. Escapar do caixão subaquático e alcançar a superfície era muito improvável, com altas taxas de mortalidade. Dos cerca de 16 mil americanos que serviram em submarinos, 25% não voltaram para casa. Outros 30 mil submarinistas dos aliados também afundaram em uma sepultura aquática, mas isso não é nada comparado ao inimigo. Havia cerca de 41 mil soldados alemães a bordo dos U-boats durante a guerra, e estima-se que cerca de 28 mil deles morreram, representando a maioria dos submarinistas. Não era só um trabalho, era uma sentença de morte. Alguns pilotos da Segunda Guerra Mundial enfrentaram riscos semelhantes, mas de maneiras inesperadas. Número 9. Um dos campos de batalha mais importantes do início da guerra foi a Frente Chinesa. O Japão invadira a China antes do conflito em grande escala, impondo uma ocupação brutal que matou milhões. A resistência chinesa levou a ocupação ao limite. A ocupação japonesa devastou a região, cortando rotas de suprimento e deixando as forças chinesas sem armas básicas. Então, os aliados intervieram, e isso teve um grande custo. O Corcunda era o apelido da extremidade leste do Himalaia, servindo como rota crucial da Índia Britânica à China. Aviões de transporte militar eram enviados para essa região crítica, mesmo sem a Força Aérea dos Estados Unidos ter treinamento para operar lá. A altitude elevada dificultava a comunicação com as bases e a obtenção de informações confiáveis sobre o clima. Não havia cartas detalhadas para navegação, tornando a missão praticamente sem volta para muitos pilotos que a aceitaram. Aviões totalmente carregados não conseguiam passar por cima de todas as montanhas, o que significava que eles tinham que desviar entre os picos. A turbulência intensa podia fazer o avião despencar em segundos, mas os pilotos ainda precisavam prosseguir a viagem. Durante mais de 3 anos, milhares de toneladas de suprimentos foram levadas por avião à China ocupada, permitindo que a resistência combatesse as forças japonesas. Mas mais de 700 aviões aliados caíram durante essa operação, com 1.200 aviadores pagando o preço. Isso significava que quem aceitava a missão tinha uma chance em 3 de morrer, mas a recompensa era grande. 1,5 milhão de soldados japoneses ficaram presos nessa batalha, trazendo alívio ao teatro de operações do Pacífico. E o pior, nem era preciso ser soldado para morrer assim. Às vezes, bastava entregar os suprimentos. Número 8. Marinheiros mercantes dos Estados Unidos enfrentavam um campo minado diariamente. As missões de abastecimento garantiam que os soldados no teatro europeu tivessem armas, equipamentos e itens essenciais, vindos dos Estados Unidos para a Europa em guerra. Os marinheiros seguiam pela rota do Oceano Atlântico Norte, uma área infestada de submarinos U-boat, e eles não faziam distinção entre um navio militar e um civil. O mar aberto era perigoso, mas ao se aproximarem do mar Mediterrâneo ou do Canal da Mancha, tudo virava aposta e as chances eram desfavoráveis. 1 em cada 26 marinheiros mercantes morreu na guerra, um percentual de 3,85%. Foi ainda mais letal que nos fuzileiros navais, tornando-se o ramo mais mortal e o período mais perigoso para marinheiros mercantes. A rota de Murmansk, no Atlântico Norte, era essencial para abastecer portos soviéticos. Os marinheiros mercantes tiveram grandes perdas, mas ficaram sem benefícios militares após a guerra por serem civis. O reconhecimento só viria décadas depois. Enquanto alguns morriam tentando chegar ao campo de batalha, outros eram ordenados a voar até ele repetidamente. Número 7. A Segunda Guerra Mundial mudou a forma de fazer guerra. Os céus tornaram-se essenciais para todos os conflitos militares, permitindo ataques a inimigos distantes, como os Estados Unidos aprenderam em Pearl Harbor. A morte era constante para os homens nos aviões. Estados Unidos e Reino Unido tiveram um papel importante nos combates aéreos na Europa e no Pacífico. Os EUA lançaram mais bombas na invasão da Europa após o dia D, enquanto o Reino Unido fez o bombardeio contínuo mais longo contra os nazistas.
Operações de combate aéreo em alta velocidade significavam que centenas de pilotos sendo abatidos todos os dias era uma inevitabilidade, e muito poucos conseguiam saltar de paraquedas para a segurança e evitar serem capturados. Não importava a força aérea, as chances de morrer eram altas. Uma missão completa para aviadores americanos era de 25 voos, mas o piloto médio só chegava a 15 no primeiro ano de combate. Apenas 30% dos membros de uma unidade sobreviveram às missões. A situação dos britânicos era ainda pior. Mais da metade dos pilotos de bombardeiros da Força Aérea Real morria em combate e 12% fora dele. Estima-se que eles ficaram com a parte menos ruim do acordo. Mais da metade dos pilotos alemães morreu em combate, cerca de 12 mil no total. E mesmo que você sobrevivesse aos céus, a guerra tinha outra maneira de te matar de forma silenciosa, anônima e sozinho. Número 6. Enquanto as forças militares carregavam a maior parte das mortes em tempo de guerra, grande parte do esforço de guerra dependia de agentes em terra, as pessoas que transportavam informações e suprimentos críticos de um lado para o outro. A Special Operations Executive, SOE, foi uma organização britânica criada em 1940 para realizar espionagem na Europa ocupada pelos nazistas. Eles reuniam informações e as enviavam aos responsáveis na Grã-Bretanha, tornando cada agente da SOE um alvo. A organização empregou mais de 13 mil pessoas durante a guerra, e aproximadamente 25% delas eram mulheres. Um dos maiores perigos da operação era ser descoberto atrás das linhas inimigas, frequentemente desarmado, sem apoio e com poucas chances de fuga. Mesmo escapando dos soldados nazistas, ainda precisavam cruzar a França ocupada até um país neutro, o que tinha seu preço. Estima-se que, entre toda a população de agentes da SOE, cerca de 1 em cada 4 morreu durante a missão. Curiosamente, esse número era bem maior entre operadoras femininas, com quase 50% nunca conseguindo sair. A maioria morreu em ação tentando escapar ou foi executada assim que suas operações foram descobertas. Nazistas levaram alguns agentes a um campo de concentração, onde a morte era quase certa. Em muitos casos, o destino deles só foi descoberto após a guerra. Desapareceram sem deixar rastros. Pelo menos esses agentes escolheram correr esse risco. Outros morreram só por tentar salvar colegas ao lado. Número 5. Médicos de combate atuam em condições muito intensas. Soldados altamente treinados. Eles prestam cuidados de emergência durante a batalha, estabilizam feridos e os mantêm vivos até a evacuação para a cirurgia. E isso significa correr para a linha de fogo. Os médicos de combate tiveram uma das maiores taxas de baixas entre as funções do exército do Sicempre-Styles durante a guerra, com quase 2.300 supostamente mortos em combate e mais de 13 mil feridos. A Marinha perdeu quase 900 médicos próprios durante a guerra. Essa alta taxa de mortes provavelmente se deve à necessidade de desacelerar para resgatar seus companheiros, colocando-os em alto risco de serem atingidos pelo fogo inimigo. E a recompensa por uma fuga bem-sucedida era repetir tudo, já que o médico de combate é necessário em todas as batalhas, até que sua sorte termine. Alguns trabalhos arriscavam a morte tentando evitá-la, outros eram baseados na suposição de que você não voltaria. Número 4. Submarinos foram grandes armadilhas na Segunda Guerra Mundial, e nada assustava mais a tripulação do que torpedos. Eles podiam abrir um buraco no casco de um navio da Marinha e afundá-lo com centenas de marinheiros. Mas os torpedos tinham problema de mira. Um tiro errado podia revelar a posição do submarino ao navio inimigo e causar um contra-ataque. Para resolver, os exércitos confiaram na engenhosidade humana. As marinhas criaram suas próprias tentativas de torpedos pilotados por humanos, a maioria das quais não era muito boa e vinha com um alto risco de morte. Geralmente envolviam um marinheiro azarado colocado numa cápsula sobre um torpedo. O marinheiro guiava o torpedo até o alvo e o liberava. Mas escapar era difícil. Muitos eram atingidos pela explosão ou não conseguiam soltá-lo a tempo. De toda forma, o marinheiro já estava condenado, pois mais de 60% dos designados morriam nessa tarefa. Os japoneses decidiram eliminar o intermediário. O Kaiten era um torpedo tripulado usado nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, operado por um único piloto. Apesar de modelos maiores comportarem até 5 pessoas, a operação era simples. A embarcação era lançada contra navios inimigos com uma forte carga explosiva, sem chance de fuga para o piloto. Essa era uma viagem só de ida, sendo um dos poucos trabalhos na Segunda Guerra Mundial com taxa de mortalidade de 100% para quem recebia a missão, quase nunca opcional. E às vezes o trabalho mais mortal não era heróico ou dramático, era simplesmente ficar visível por tempo demais. Número 3.
Uma das coisas mais importantes na névoa da guerra é a capacidade de se comunicar. Uma emboscada logo ali na esquina ou uma mudança repentina nas condições climáticas poderia arruinar toda uma missão. Isso fazia com que as forças militares dependessem de telefones de campanha instalados manualmente com fios e antenas no campo de batalha, exigindo alguém para instalar esses fios. Esse era um dos trabalhos mais angustiantes, geralmente feito por um soldado de infantaria. Carregavam um grande carretel de fio nas costas, correndo ou rastejando pelo território inimigo para instalar o fio. Avançavam, conectando o fio à antena e testando a comunicação ao final. Isso envolvia muitos riscos, incluindo o fato de que geralmente eles não podiam usar uma arma de forma eficaz enquanto estavam sobrecarregados com o fio. Eram alvos fáceis para atiradores enquanto rastejavam, o que resultava num preço alto. Aqueles designados para o serviço de telefone de campanha geralmente estavam ou instalando fios ou carregando um grande rádio de campo para que o comandante pudesse enviar mensagens. Eles não eram apenas alvos de prática para o inimigo, mas os inimigos eram treinados para procurar por esses soldados, na esperança de cortar a capacidade de comunicação da unidade. Não há números exatos de pessoas que serviram nessa função, pois qualquer soldado comum podia assumir esse papel. Acredita-se que cerca de 50% daqueles que tinham esse dever mortal acabaram morrendo durante o cumprimento dele. Mas havia uma função em que a morte não era um risco, era toda a missão número 2. O papel do kamikaze só foi encontrado no Japão Imperial após o ataque devastador a Pearl Harbor. Ficou claro que os Sessekazendeoba tinham a frota superior, então o Japão focou em tentar afundar os navios de guerra americanos no Pacífico. E seus pilotos eram treinados para derrubá-los a qualquer custo, e isso incluía suas próprias vidas. Estima-se que entre 3.800 e 4.800 pilotos kamikaze serviram na Segunda Guerra Mundial, e eles tinham uma missão: mirar nos navios inimigos e voar diretamente contra eles para causar danos massivos. Era impossível escapar ou sobreviver. Quem aceitava essa missão sabia que estava sacrificando a vida pela glória do imperador. O Japão Imperial valorizava a lealdade à liderança acima de tudo, e quase invariavelmente eles iam para a morte. Estima-se que até 25% dos pilotos kamikaze sobreviveram, pois missões foram canceladas por clima ou falhas mecânicas. Isso era visto como desonra para o piloto, que logo era enviado à próxima missão para se redimir. Prolongar a missão para evitar a morte era considerado a maior traição para um piloto. Isso significava morte se capturado e desonra para sua família e outros pilotos. Cerca de 3.800 morreram em sua missão, várias dezenas de navios de guerra afundaram e mais de 7.000 soldados aliados morreram. Por que tantos soldados japoneses aceitavam essa missão sem retorno? Ser um aviador já tinha um risco extremamente alto de morte desde o início, e nada se compara a um trabalho onde sobreviver só significava esperar a sua vez. Número 1. A maioria desses trabalhos era feita por soldados ou agentes, mas as unidades Sonderkommando eram compostas por prisioneiros, cujo único crime era pertencer ao grupo étnico errado. A vida dos deportados para campos nazistas, como judeus, ciganos, pessoas com deficiência e prisioneiros políticos, dependia dos guardas brutais. Os considerados úteis eram escravizados, enquanto os mais fracos, geralmente, mortos de imediato. É nesse ponto que surgia o trabalho mais sombrio. A unidade Sonderkommando era um grupo de prisioneiros dos campos de extermínio nazistas responsável por entrar nas câmaras de gás após as execuções e remover os corpos. Isso envolvia operar os crematórios, além de triturar os ossos e recolher quaisquer objetos de valor restantes. Devido ao grande número de pessoas mortas em cada campo de extermínio, era necessário um grande contingente desses prisioneiros. No campo de extermínio Birkenau, próximo a Auschwitz, 400 prisioneiros exerciam essa função em 1943, quando muitos judeus húngaros foram deportados para lá. Um ano depois, o número de funcionários mais que dobrou, chegando a 900 Sonderkommandos em um trabalho mentalmente devastador. Eles eram encarregados de processar os corpos de seus companheiros de prisão, incluindo, às vezes, membros da própria família, e recusar essa tarefa não era uma opção. A maioria dos Sonderkommandos era recrutada ao chegar ao campo, com parte dos prisioneiros escolhida para trabalho escravo. Eles eram invariavelmente homens, em boa saúde e capazes de realizar trabalhos extenuantes. Recusar a tarefa levava à morte imediata, por isso, a maioria aceitava para tentar viver um pouco mais. Apesar de ser a tarefa mais assustadora possível para quem a recebia, havia benefícios inesperados.
melhores alojamentos, mais comida e menos risco de execução sumária por um guarda sádico. Isso porque os Sonderkommando eram vistos como os guardiões dos segredos do campo. Eles sabiam demais, então era essencial mantê-los trabalhando em silêncio enquanto fossem necessários. Os Sonderkommando tinham uma chance muito maior de sobrevivência, pelo menos por alguns meses, porque a cada 3 meses a unidade Sonderkommando era substituída, o que significava ser enviada para as câmaras de gás também. Novos prisioneiros frequentemente tinham como primeiro dever remover os corpos dos anteriores. Apenas alguns sobreviveram à guerra e chegar a 1 ano era extremamente raro, o que levou a alguns atos de desespero. 2 das mais famosas revoltas contra os campos de extermínio nazistas foram organizadas pelo Sonderkommando. Em Treblinka, mais de 700 conseguiram resistir com 100 sobrevivendo e escapando. Em Auschwitz, Sonderkommandos avisados pela resistência sobre o fim de seu tempo iniciaram uma revolta violenta. Alguns escaparam, mas a maioria foi recapturada e executada. Para os poucos sobreviventes, esse dever horrível deixou graves cicatrizes mentais em um dos períodos mais sombrios da história. Quer saber mais sobre as armas da Segunda Guerra Mundial? Veja as armas mais aterrorizantes da Segunda Guerra Mundial, ou clique neste vídeo.